Gravação iniciada. Ok, obrigada, Paulo. Bom, gente, bom dia. Hoje a gente vai iniciar com a disciplina de comportamento organizacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 3. Eu tentei reunir, né, os conteúdos, os pontos mais importantes, né, dessa aula, para ajudar vocês na resolução das atividades e até para ajudar depois vocês a estudar para a prova, né? Então, vocês podem, esse vídeo, como o professor Paulo falou, está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar lá na sala. Então, depois vocês podem assistir também, se vocês quiserem relembrar alguma coisa. Já peço desculpas se tiver algum ruído, porque aqui na minha casa está uma chuva muito forte. Agora deu uma paradinha, mas em alguns momentos está chovendo bastante, então eu vou tentar falar alto para que o ruído da chuva não interfira, ok? Vou disponibilizar aqui a apresentação para a gente iniciar. Ok. Bom, como eu falei, a gente vai iniciar hoje pela disciplina de comportamento organizacional e nessa aula 3 a gente vai falar basicamente de dois assuntos principais, que é cultura organizacional e clima organizacional. São dois temas bem importantes na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas. São temas assim que vão fazer parte, né, do dia a dia de vocês nas organizações. Então, acredito que é um tema assim que a gente precisa trabalhar um pouco mais, como que eu posso dizer? A gente precisa desenvolver ele um pouco mais. Então, nessa aula 3, a gente focou em cultura e clima organizacional. São dois aspectos importantes do comportamento organizacional e, por isso, estão nessa disciplina de comportamento organizacional. Talvez em outras disciplinas vocês verão alguma coisa de cultura e clima organizacional também, justamente pela sua importância e pela interdisciplinaridade do tema. Então, algumas outras disciplinas, talvez da área de psicologia, né, vão trabalhar também um pouco esse tema, ok? Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é cultura, sem pensar no contexto organizacional. Vamos pensar no termo cultura em si. O que é? A cultura, ela é um conjunto de características, né, que são aprendidas. Elas não são inatas, elas são aprendidas. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né, vai desenvolvendo, a gente vai mudando. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, a cultura ela vai mudando, né? Alguns aspectos pontuais vão mudando, e aí a gente não nasce com a nossa cultura, a gente aprende de acordo com com os nossos relacionamentos, de acordo com a nossa vida coletiva. Então, ela é uma parte da vida coletiva, né, relacionada à produção e transmissão do conhecimento. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo com base no conhecimento das outras pessoas. Então, quando a gente nasce, a gente começa a aprender sobre a vida, a gente vai aprendendo questões culturais da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa sociedade. Então, um conjunto, um aprimoramento dos valores, das normas, das regras, das criações que a gente teve ao longo do tempo, tá? Então, a cultura, a gente não nasce com ela, isso é uma questão importante, é um conjunto de valores que a gente tem, um conjunto de crenças que a gente tem, que vai sendo aprendido ao longo das nossas trajetórias individuais de vida. Então, por exemplo, a minha cultura é diferente da cultura de cada um de vocês. Algumas coisas a gente tem em comum? Sim, porque a gente mora no mesmo estado, a gente mora no mesmo país, então algumas coisas a gente vai compartilhar. Mas outras coisas, cada um tem a sua. Então, eu tenho um reflexo muito forte da cultura do sul do país, porque eu vim de lá, minha família veio de lá, então isso influencia na minha cultura. Então, cada um tem uma cultura diferente e isso vai mudando ao longo do tempo, né?
Ao relacionar com a questão das organizações, o termo cultura organizacional ele começou a ser estudado a partir da década de 1960. Então, a partir dessa década, então, se for pensar, é algo bem recente, porque 1960 tem 61 anos, né? Então, assim, algo bem recente, né, para a gente pensar. E o que é cultura organizacional? O termo cultura organizacional, ele fez uma junção da questão cultura, do termo cultura em si, né, de sentido amplo, com a organização. E aí ele surgiu com a ideia de criar ou promover mudanças nas organizações, tomando como ponto de partida a reestruturação das relações internas e externas. O que isso significa? A ideia da cultura organizacional é você promover mudança nas organizações, utilizando como base as relações que as pessoas têm, tanto internamente como externamente. Então, tentando adaptar essas questões de regras, de normas, de forma que isso vai promover mudanças nas organizações. E ela surgiu como uma possibilidade de oferecer novos e melhores instrumentos de intervenção da realidade organizacional. Então, a ideia do conceito de cultura organizacional é ser uma ferramenta mesmo, uma ferramenta, um instrumento de mudança nas organizações, de forma que consiga atingir os objetivos da organização. Então, com o passar do tempo, estudar cultura organizacional se tornou algo muito importante. Como eu falei para vocês, é uma coisa que faz parte do contexto da gestão de pessoas atualmente. Não tem como não pensar em cultura organizacional quando você fala em gestão de pessoas. E aí, identificar e classificar os diferentes tipos de cultura dentro de uma organização tornou-se um imperativo gerencial, ou seja, é indispensável para a gestão das organizações. Então, é um conceito que é muito importante. E aí, isso sempre foi assim? Não. Isso evoluiu ao longo do tempo, ao relacionar com a administração em si, ela teve diferentes períodos. Então, o primeiro período, aí até a década de 1970, que foi lá no comecinho, o termo cultura organizacional, ele tinha uma ligação com o desenvolvimento organizacional. Então, ele estava muito relacionado com aquelas teorias, com aquelas abordagens humanísticas da organização. Então, a teoria das relações humanas, que dizia que as pessoas, a produtividade das pessoas, o trabalho das pessoas era impactado pelas questões informais, pelas relações sociais, enfim. E aí, quando começou essa abordagem humanística das organizações, a teoria das relações humanas, começou-se a dar uma atenção para a cultura organizacional. Olha, o que a cultura que a pessoa traz lá de fora pode impactar no trabalho em si. Então, começaram a dar uma atenção maior à cultura. Só que ela era vista só como um instrumento de melhoria, né, das organizações, e ela não era vista como uma vantagem competitiva. Então, assim, olha, a gente vai dar atenção para a cultura, mas só como um instrumento de melhoria, e não como, se a gente tiver uma cultura organizacional forte, a gente vai ter vantagem competitiva. Então, nesse primeiro momento, foi só o início. Aí, depois do segundo período da década de 1970 a 1990, aí começa um processo de reflexão mesmo sobre o que é a cultura organizacional. Ele começa a ganhar importância na gestão das organizações e principalmente como uma fonte de vantagem competitiva. Então, aí começaram a surgir várias pesquisas, várias discussões teóricas, né, sobre o tema em si, e aí começou-se a utilizar a cultura organizacional com foco no gerencial. Olha, vamos gerenciar a cultura de forma a ter vantagem competitiva. E aí, a partir do terceiro período, que é a partir da década de 1990, é bem recente, começou-se a relacionar a cultura organizacional com a questão da mudança nas organizações. Então, surgiu, né, uma forte relação com o contexto de mudança, né, diferentes dimensões da empresa, e ela
começaram a olhar para ela como um importante ativo intangível das organizações, né? E como uma importante vantagem competitiva. E aí começou-se a mensurar os benefícios da cultura organizacional, começou-se a olhar para a liderança como um fator importante da cultura organizacional e um trabalho muito maior no estratégico. O que isso significa? Olhar para a cultura organizacional, olha, vamos fazer uma gestão estratégica da cultura organizacional de forma que a gente vai ter vantagem competitiva no futuro, de forma que a gente vai ter um aumento de produtividade, enfim, todo esse cuidado. Provavelmente a gente vai ter em algum momento uma quebra, né? Que assim, hoje não está relatado ainda, né? Nas questões, nas discussões teóricas, mas se a gente pegar artigos bem recentes, publicados, a gente percebe que houve uma quebra. Porque o que acontece? O ano de 2020 e 2021 a gente passou por pandemia. E uma pandemia que, assim, não era esperada pelas organizações. E isso causou uma quebra muito grande, tanto em cultura como em clima organizacional. E aí, como as organizações estão lidando com isso, eu imagino que aí pode surgir um quarto período, né, que seria a discussão de como tratar a cultura e o clima organizacional em uma situação de crise, numa situação como agora que a gente teve esse período de pandemia, né? Então, mas isso é uma questão futura que ainda a gente não tem nos nossos materiais. Então, o que é o conceito de cultura organizacional que a gente vai utilizar aqui? É um conjunto formado por crenças, tradições, conhecimentos, senso comum, que são transmitidos direta e pessoalmente, de maneira formal e informal, tanto através de documentos internos da organização, quanto de comportamento e atitudes dos funcionários. Então, isso que eu quero que fique bem claro para vocês. O que é cultura organizacional? É um conjunto de crenças, tradições, conhecimentos que são transmitidos dentro de uma organização, sejam eles transmitidos por documentos formais, regulamentos, estatutos, comunicações internas, ofícios, enfim, documentos formais, ou pelo comportamento dos funcionários. Tá? Então, é isso que é cultura organizacional e isso que é importante que vocês entendam. Que é com base nisso que a gente vai falar ao restante da disciplina. Tá? Então, quais são os componentes da cultura? A gente pensa assim, conjunto de crenças, atitudes e tal. Tá. A cultura ela é composta por dois tipos de componentes. O primeiro são os valores e artefatos tangíveis. São as coisas que a gente consegue ver com mais facilidade, são observáveis. Que são as estratégias, a questão da estrutura organizacional, os processos em si, a questão da gestão e da liderança, o uso de recursos, autoridade formal, essas questões mais observáveis. Vocês vejam que isso é uma pontinha do iceberg. É muito pequeno. A maior parte é a parte que fica escondida, que a gente não vê com tanta facilidade, que a gente precisa um pouco mais de cuidado, de percepção para identificar, que são os valores e os artefatos intangíveis. O que são eles? São as questões dos valores, as questões das normas implícitas, as interações informais entre as pessoas, as comunicações não verbais, questões de atitudes, questões de conflitos, crenças que as pessoas têm, sentimentos, emoções. Então, são coisas que você não consegue observar com tanta clareza, mas estão ali e interferem muito na gestão. Por quê? Se a gente percebe, por exemplo, uma empresa que ela não tem uma cultura organizacional forte, ou seja, as pessoas, no sentido assim, as pessoas elas não têm um sentimento de pertencimento àquela empresa. Isso vai impactar muito na produtividade, na gestão da organização. Então, é importante a gente sempre levar em consideração que esses valores e artefatos intangíveis, que não são tão fáceis de ser observados, eles também precisam de atenção, ok? Como
quais são as formas de apreensão da cultura organizacional? Então, a gente tem aqui 3 tipos, que são os artefatos visíveis e as criações, que são aqueles que a gente percebe, que a gente visualiza mais fácil, né? Que são facilmente percebidos, mas são difíceis de serem interpretados, né? Então, os principais exemplos são a estrutura organizacional, os valores que são expressos documentalmente, a forma de se vestir, de se comportar dos funcionários. Então, são questões visíveis que a gente consegue perceber com mais facilidade. Aí a gente tem os valores compartilhados, que eles podem ser conscientes ou inconscientes. Eles representam ali as idealizações, as racionalizações do comportamento das pessoas que fazem parte daquela empresa. Ele é difícil de ser identificado apenas por meio da observação. Mas se você fizer entrevistas com as pessoas, se você fizer análise de discursos dos documentos oficiais, você consegue identificar ali quais são os valores compartilhados por aquelas pessoas. E aí a gente tem o último, são as crenças e os pressupostos básicos. Esses são invisíveis, normalmente inconscientes, e aí eles referem-se à forma como as pessoas percebem ou sentem em relação a uma determinada situação. Então, por exemplo, acontece alguma situação na empresa, a forma como os funcionários reagem àquela situação, como eles veem aquela situação, como eles se sentem em relação àquilo, isso são crenças e pressupostos básicos e que é impossível a gente visualizar, né? Então, quando isso se repete muito, isso acaba criando uma perspectiva de que é isso, de que é essa forma como as coisas realmente são, e isso acaba interferindo um pouco nas mudanças da organização. Então, por exemplo, vocês já devem ter escutado falar assim, mas isso sempre foi feito assim. Quando a gente pensa, aqui sempre foi feito assim, aqui sempre foi assim, a gente diminui um pouco a nossa perspectiva crítica de análise, de dizer o que eu posso mudar? Por que foi feito assim? Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer diferente? Então, essas crenças e pressupostos básicos, eles estão relacionados a essa forma de a gente ver as coisas, e se a gente sempre ver e sentir a mesma coisa com relação àquelas situações, provavelmente isso vai ficar como algo determinado e isso provavelmente vai ter uma dificuldade maior de mudança. Tá? Então, essas são as 3 principais formas de apreensão da cultura organizacional. E aí, algumas coisas que eu pontuei aqui sobre essas 3 formas é que as 3 formas, elas são interrelacionadas e interagem. Então, o que acontece? Quando a gente passa por uma situação, por exemplo, eu tenho quando a gente fala da relação, vou pegar aqui, quando a gente fala, por exemplo, de algo sobre os valores que são expressos documentalmente. A gente fala sobre valores que são expressos documentalmente, que são artefatos visíveis e criações, mas isso tem algo relacionado aos valores que são compartilhados e principalmente às crenças e pressupostos básicos. Então, existe uma inter-relação entre as 3 formas. Então, a gente não pode olhar para elas como algo isolado. Isso acontece necessariamente em todos os momentos das organizações. E é importante a gente levar em consideração os aspectos intangíveis da análise da cultura organizacional. Porque, como eu mostrei para vocês, no iceberg da cultura organizacional, a menor parte é a que fica a parte visível, a maior parte é a que fica invisível. Então, os aspectos intangíveis, os aspectos invisíveis, eles são muito importantes. Então, é importante a gente levar em consideração isso na análise da cultura organizacional. E outro aspecto que é importante é que a organização trabalhe a cultura organizacional e trabalhe o compartilhamento dos valores que são essenciais para a organização. Então, se para a minha organização é essencial, por exemplo, a honestidade, então eu preciso trabalhar isso para que tenha um compartilhamento desses valores, para que a empresa, para que o funcionário saiba e faça uma aderência a esses
a esses valores. O sucesso organizacional está relacionado a isso. E aí, como forma de fazer esse compartilhamento, a gente tem, por exemplo, os ritos e as cerimônias. O que são esses ritos e cerimônias? Quando a gente entra numa empresa, primeira coisa que fazem, assim, na maior parte das vezes, né? A gente passa por uma integração, uma cerimônia de integração. O que é essa cerimônia de integração? Ali são apresentados alguns valores, alguns pontos, algumas questões que são importantes para a empresa. Então, de forma que você já conheça o que é importante, o que é relevante, né, para aquela empresa. Além dessa cerimônia isso é um rito, uma cerimônia de dar uma forma da empresa passar para a gente quais são os valores que ela acha importante. Além desses, tem uma série de outros, por exemplo, aquela comemoração que faz aniversariantes do mês. É um rito, uma cerimônia que é feita pela organização para repassar algum valor que é essencial para a empresa. Que seja a valorização do funcionário, seja, enfim, é um rito da empresa. Então, existe uma série de tipos de ritos, desde gestão de conflitos, de integração, de desenvolvimento, uma série de ritos que servem para fazer esse compartilhamento de valores. E aí é importante que a gente olhe para esses ritos como uma estratégia de gestão de pessoas, né? Outra coisa que é muito importante com relação à cultura organizacional e ao compartilhamento dos valores essenciais da organização é o papel do líder. Por quê? O líder ele é visto como, eu até coloquei aqui entre parênteses, herói. Então, o que acontece? O líder ele precisa ser uma pessoa que vai transmitir esses valores e vai referenciar esses valores junto aos funcionários. E é importante também a comunicação, porque ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber comunicar os valores, o que é importante, o que não é, até para fazer esse fortalecimento da cultura organizacional, ok? Aqui tem, ó, a figurinha eu trouxe os principais ritos, ó, por exemplo, a gente tem a integração, que eu falei, que encoraja, revive sentimentos comuns com o afrouxamento das regras. Por exemplo, a festa de Natal. É um momento de integração e ali você tenta fortalecer os laços, tenta fortalecer a cultura. A questão de redução de conflitos para restaurar o equilíbrio das relações interpessoais. A questão de renovação é um tipo de rito relacionado ao desenvolvimento organizacional, né? A questão do reforço celebra publicamente os fatores organizacionais positivos, né? Então, por exemplo, aquelas coisas assim, atingimos a meta, a empresa foi um sucesso, aquele reforço do que foi positivo na empresa. A questão de degradação, que é um tipo de rito que quebra o modelo que tinha, alterando a estrutura de poder, reafirmando regras, enfim. E o tipo passagem, que facilita o enquadramento, tal, de forma a facilitar o convívio social, que aí seria na entrada ou treinamento de pessoal. Então, vocês vejam que são vários tipos de ritos organizacionais que são utilizados para fortalecer a cultura organizacional, ok? Muito bem. Aí a gente falou um pouco sobre cultura organizacional, agora eu vou falar um pouco sobre clima organizacional. Vocês vão ver que, assim, os temas estão bem relacionados, né? E aí a gente vai identificar algumas diferenças dos dois. Então, o que é o clima organizacional? Quando a gente pensa em clima, o que a gente pensa? Qual que é o clima dessa... Tipo, a gente pensa assim, qual é o clima dessa empresa? A gente pensa em alguma coisa assim, como os sentimentos existentes, se está um clima pesado, se é um clima alegre, se são pessoas, se as pessoas estão bem, enfim, a gente pensa nisso e está relacionado a isso. Então, o clima organizacional ele é um fenômeno resultante das diferentes interações dos elementos que compõem a cultura organizacional. Então, ele está relacionado à cultura organizacional.
Então, é uma interação entre os elementos que compõem essa cultura organizacional. Vou explicar direitinho mais para frente. Então, o clima organizacional, ele exerce influência tanto direta como indireta sobre o comportamento, sobre a motivação, sobre a produtividade. Então são vários aspectos que influenciam no comportamento, na motivação e na produtividade. Ele é mais visível do que a cultura, ele é uma expressão mais à superfície da cultura. Então, por isso a gente consegue identificar muito mais fácil. Então, quando a gente fala assim, qual que é o clima nesse setor, a gente consegue ver um pouco de observação, a gente consegue perceber como que é, né? Então, ele é relacionado meio que ao humor da organização. Então, ele é sempre coletivo, né? E ele é visto como humor da organização ou atmosfera organizacional. Então, quando a gente fala assim, essa empresa tem um clima pesado, quer dizer, as pessoas que estão ali, elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas, elas trabalham sempre tensas. Então, isso a gente consegue observar com um pouco mais de observação, com um pouco mais de percepção, a gente consegue identificar. E aí é importante destacar que não existe um tipo ideal. O clima organizacional perfeito é isso. Não existe um tipo ideal. Na verdade, a empresa precisa fazer a gestão para encontrar qual que é o tipo que se adapta melhor à sua necessidade. Então, se a gente for olhar, existem três tipos, três níveis, vamos dizer assim. Então, tem o clima desfavorável, que é aquele clima organizacional que assim, as pessoas estão desmotivadas, frustradas, não tem uma integração entre a empresa e os funcionários, existe sempre aquele conflito. Isso acaba impactando muito na produtividade, então a produtividade é baixa, as pessoas não ficam na empresa, as pessoas têm uma falta de retenção de talentos, uma alta rotatividade, uma alta abstenção. Então, as pessoas não estão satisfeitas com aquilo, com aquele trabalho, com aquela empresa, e isso gera um comprometimento baixo, né? E isso gera também um crescimento das doenças psicossomáticas, né? As pessoas adoecem na empresa. Quantas vezes a gente ouviu falar assim, naquela empresa todo mundo adoece? Por quê? Porque o clima organizacional é ruim, e isso vai levar a um insucesso da organização. Aí a gente tem um clima indiferente, que as pessoas são indiferentes, assim, né, com relação à empresa, tem uma baixa integração entre as organizações, a organização dos funcionários, a produtividade é baixa, né, tem uma baixa retenção de talentos, tem uma rotatividade média, né, não é muito alta nem muito baixa, as pessoas estão parcialmente satisfeitas, ali tem uma média satisfação, e aí você consegue, e aí isso fica estagnado. É uma estagnação da organização. E aí a gente tem um clima favorável, que é quando os funcionários estão satisfeitos, estão motivados, existe uma alta integração com a organização e funcionário, a produtividade é boa, tem uma retenção de talentos, que as pessoas ficam na empresa e tem uma média rotatividade e abstenção, não é muito alta, tem uma alta satisfação e um comprometimento, então isso gera clientes mais satisfeitos também, e tem uma redução das doenças psicossomáticas, né? E isso leva ao sucesso da organização. Então, não existe um clima ideal, existem níveis. E aí a gente vai perceber que, assim, ao longo do tempo, das empresas, a gente percebe que tem diferentes tipos de climas, tá? E aí vocês vão dizer assim, professora, mas é muito parecido que clima e cultura. Então, eu trouxe aqui esse quadrinho, né, que no nosso material ele diz o que é a diferença de um e de outro. Então, o que tem que ficar claro? A cultura é algo que a gente não muda da noite para o dia. A cultura ela é duradoura, mas ela não é permanente. Então, como eu falei para vocês, ao longo do tempo a gente vai mudando a nossa cultura também. Só que isso ocorre de forma lenta, não é tão rápido. Já o clima, ele é super transitório. Então, hoje está tudo bem, amanhã pode acontecer alguma situação e já muda. Então, eles têm essa diferença.
A cultura, ela é formada por valores, crenças e características integradas. O clima já são percepções e reações imediatas. Então, como eu falei, ele muda muito rápido. Às vezes acontece alguma situação que já cria uma reação em todo mundo negativa, e aí já muda o clima organizacional. Como que a gente identifica? A cultura é através de análise de símbolos e tal, e outras dimensões intangíveis. Então, é um processo bem mais perceptivo, de análise, né? O clima não. O clima você pode aplicar questionários, né, para avaliação das percepções, do nível de satisfação com relação aos vários aspectos, e aí a gente consegue identificar o clima organizacional. O nível de inferência na cultura ele é elevado e ele é mais distante dos fatos observados, e no clima você você consegue fazer a inferência, você consegue mexer muito mais próximo dos fatos. Então, o que acontece? Até com relação às mudanças. Na cultura exigem tempo, perseverança, habilidade do gestor, do nível do gestor mais alto, então é da gestão estratégica da empresa. Já no clima, como é mais próximo, você consegue fazer uma mudança mais rápida, mais fácil, e envolve um nível gestor ali intermediário, mais próximo das organizações, mais próximo dos fatos. Então essas são as principais diferenças entre cultura e clima organizacional. E aí, como que você faz uma pesquisa de clima organizacional? Se vocês procurarem aí na internet, né, existe uma série de artigos que relatam essas pesquisas de clima organizacional, existe uma série de questionários de clima organizacional, inclusive tem um aluno do curso de administração pública que ele está fazendo no TCC dele, ele está fazendo uma pesquisa de clima organizacional na empresa onde ele trabalha, né, que é uma organização pública, mas ele está fazendo lá nessa organização pública. E aí, o que ele fez? Ele fez um questionário avaliando a satisfação dos funcionários com relação a vários aspectos, variáveis que ele incluiu. Se eu não me engano, lá deu 80 e poucas questões, mas que ele aborda essas variáveis, tanto internas como externas, para analisar o clima organizacional daquela organização. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de clima, o que você precisa colocar? Você precisa considerar as variáveis internas, que são variáveis internas da empresa, por exemplo, estrutura, regras, autonomia que é dada para o funcionário, se o funcionário está satisfeito ou não, questões de motivação, e aí as questões de motivação são várias. Recompensa, promoção, possibilidade de desenvolvimento, remuneração, a justiça organizacional, o quanto aquela pessoa sente que a empresa é justa, né, nas suas remunerações, nas suas formas de desenvolvimento, enfim. Questões de relacionamento, de conflito, questões de identidade, se o funcionário se identifica com aquela empresa, questão da clareza organizacional, se a empresa passa as informações de forma clara, transparente, como que é a liderança, como que é a comunicação, questões de participação, iniciativa, integração, questões de prestígio, né? Se o funcionário ele se sente prestigiado, para ele é algo positivo trabalhar naquela empresa, a questão das oportunidades de crescimento, da cultura organizacional, a estabilidade, a questão de transporte, casa, trabalho, casa. Então, são várias variáveis internas, aqui tem algumas, mas assim, se vocês forem procurar assim, pesquisas de clima organizacional, vocês vão ver muitas outras, porque cada empresa ela tem algumas variáveis que são mais importantes, outras menos, mas elas são mais ou menos nesse sentido. E as questões das variáveis externas estão relacionadas, por exemplo, à convivência familiar, né? Como que o funcionário ele se sente, ele está satisfeito pelo tempo que ele tem para passar com a família dele, questões de férias, de lazer, a questão de saúde física e mental dele, a situação financeira familiar, porque assim,
tudo isso, aí vai falar assim, mas isso não interfere, situação financeira familiar, o que a empresa pode fazer? Então, isso influencia, porque se a pessoa ela está numa situação financeira familiar difícil, ela provavelmente ela vai estar mais, talvez desmotivada, outra vez mais insatisfeita, e isso pode gerar impacto no clima da organização e até na produtividade. Questões da política e economia local, nacional, internacional, a pandemia. A pandemia causou um impacto gigantesco no clima e na cultura organizacional. Porque as pessoas as pessoas ficaram muito ansiosas, as pessoas ficaram muito preocupadas, né? O medo, a insatisfação, teve empresas que reduziram renda, reduziram carga horária. Então, tudo isso impacta muito no clima e na cultura organizacional. Questão de segurança pública, a vida social. Então, são várias variáveis, tanto internas como externas, que impactam, né, no clima organizacional. E aí, como que a gente faz uma pesquisa de clima? Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma aprovação e apoio da alta gestão. Porque se a alta gestão não apoiar, provavelmente você vai ter dificuldades na obtenção das respostas, na análise das respostas, e principalmente pode ser algum trabalho perdido, porque é importante que a alta gestão compreenda a importância da pesquisa de clima e se comprometa a tentar melhorar, né? Aí depois, teve essa aprovação, você vai para o planejamento. Quais são os objetivos da pesquisa? Quem eu quero atingir? Para quem eu quero perguntar? Vou aplicar na empresa inteira? Não vou? Né? O que eu quero identificar? O que eu quero mudar? Então é importante você fazer esse planejamento. Depois, a definição das variáveis. Como eu falei, existe uma infinidade de variáveis e cada empresa tem uma realidade. Então, é importante conhecer a realidade da empresa e escolher essas variáveis que para a empresa é importante avaliar. Aí depois você vai fazer uma montagem e a validação do instrumento. O que é isso? Você vai montar o seu questionário e você vai validar esse questionário. Você pode até fazer uma aplicação em um grupo teste para validar, para ver se o questionário está ok, se está encontrando as respostas que você quer. Aí depois você vai categorizar e tabular essas suas variáveis, né? Você vai separar por categorias, né? Então, minha categoria de satisfação, por exemplo, com a estrutura. Então, ali você pode fazer uma categoria satisfação com estrutura e ali você pode colocar estrutura organizacional, relações de poder, você pode colocar a questão de segurança, né? A questão de, sei lá, você pode talvez avaliar se você trabalha numa empresa que oferece alimentação, você pode trabalhar ali questão de, você pode questionar a questão da estrutura dos refeitórios, enfim, você pode criar categorias, né, de forma a analisar mais fácil. Aí depois você vai aplicar essa pesquisa. A pesquisa ela tem que ser aplicada em horário de trabalho e não fora dele. Você precisa aplicar a sua pesquisa no horário de trabalho para as pessoas responderem. Você precisa fazer uma divulgação dessa pesquisa, né? Criar parâmetros. Depois disso, você vai criar parâmetros para a tabulação dos dados, né? Você vai divulgar os resultados. Por que é importante divulgar os resultados? Para você mostrar transparência, né? E você vai fazer essa divulgação principalmente para a gestão. A gestão precisa conhecer. E aí depois você vai fazer uma definição do plano de ação, porque para fazer uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa com o intuito de melhorar alguma coisa. Então você vai criar um plano de ação para tentar encontrar alternativas para melhorar o clima organizacional. Tá? Então essas são as principais fases da pesquisa de clima organizacional. Claro, a ideia aqui é trazer para vocês assim uma ideia geral das fases. Mas se vocês forem trabalhar lá numa empresa e for fazer uma pesquisa de clima organizacional, vocês vão ver que surgirão algumas coisas ao longo do caminho que vocês vão ter que olhar como que vai fazer, como que vai resolver. Mas, de forma geral, essas são as principais fases para vocês fazerem uma pesquisa de clima. Ok? Bom,
Era isso, os principais pontos de cultura e de clima organizacional. Agora eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou voltar para a sala para a gente fazer um momento de tirar dúvidas e esclarecimentos. Pronto. Pessoal, está aberto agora para quem tiver dúvidas, né? Ou comentários, enfim, está aberto para participação. Professora, via chat ninguém questionou nada, não há nenhuma pergunta, tá bom? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Nádia. Bom dia, professora. Eu tinha conversado com o professor Emerson a respeito da sessão pipoca, que não estava disponível, né? Ele disponibilizou lá no fórum até somente um vídeo, né? Aí o da página 15 parece que não conseguiu liberar. Esse material, ele faz parte dessa atividade ainda ou seria só um complemento? Na verdade, o que acontece, Nádia? A gente... eu não sei se vocês perceberam, ao longo da disciplina, eu fiz algumas aulas com material PDF e alguns materiais da minha biblioteca. Porque a gente percebeu ao longo dos outros cursos também, no curso de administração pública, a gente percebeu que alguns alunos tinham um pouco mais de dificuldade de acesso na minha biblioteca. Agora, no curso de vocês, eu não percebi tanta dificuldade nesse sentido por conta dos polos, né? Antes a gente tinha alguns polos que tinham mais dificuldade de acesso. Então, eu coloquei alguns materiais PDFs, e aí, esses materiais em PDFs, vocês sabem que o YouTube, as pessoas colocam material, retiram material, colocam vídeo, retiram, e aí uma dessas coisas era da sessão pipoca, que está lá o link, e ele não está mais disponível mesmo, né? Mas era só um complemento, né? Que era um vídeo complementar para aprofundar mesmo o assunto. Então, eu vi que ele não está mais disponível, eu tentei também acessar, não está mais disponível, mas de qualquer forma, eu inseri nos links hipermídia, em todas as salas, em todas as aulas, tem vídeos na seção hipermídia com relação aos temas. Então, vocês podem ver lá nos links hipermídias, aqueles vídeos vocês podem assistir que substitui aí tranquilamente os que não estão disponíveis na apostila, ok? Emerson? Olá, bom dia. Na verdade, era só para confirmar mesmo isso. Aquele material, como ele está disponível no formato de e-book, ele não permite que a gente não permite que a gente selecione o texto, né, ou clique sobre ele, ou seja, quando você clica, ele não habilita automaticamente o link. E aí eu tomei a liberdade e disponibilizei lá no fórum, né, a pedido da Nádia, os links clicáveis, né, ou seja, de uma forma que você já pudesse clicar ali e levar diretamente ao vídeo. Mas eu fiz isso no mesmo momento que nós estávamos naquele plantão de tira dúvidas, eu acabei não revisando o link, ou seja, eu simplesmente disponibilizei o link. E aí a Nádia verificou, né, e eu também verifiquei agora de manhã, os dois links lá estão levando para o mesmo vídeo, né? Então, são dois links que levam ao mesmo vídeo, e lá da página 15, infelizmente, o vídeo não está mais disponível. Mas como eu também tinha dito antes, e como a professora Andréia acabou de mencionar, esses links a gente não consegue ter um domínio total sobre eles, né? A gente sempre verifica, mas não dá para garantir que no momento que o aluno for assistir, ele estará disponível.
mas também não é assim de extrema importância, né? É claro, é um material complementar, mas como a professora Andréa disse, tem outros lá que já estão disponíveis também. Acho que era só mesmo para complementar. Obrigada, Emerson. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Eu queria aproveitar, a gente, claro, vai comunicar isso na sala também. A nossa quarta aula online estava prevista inicialmente para o dia 6 de novembro, né? Nós vamos adiantar uma semana, nós vamos fazer no dia 30 de outubro, porque a disciplina ela vai finalizar aí já nessa semana, depois do dia 6, né, as aulas, e aí dia 12 é a prova. Então, vai ficar bem, bem próxima, a última aula é a prova, e aí, além disso, eu já comentei com o Emerson, com o professor Emerson e com o professor Paulo, eu estou gestante de 8 meses, então, provavelmente, o nascimento da minha filha está previsto aí para a semana do dia 11 e 12. Então, para não correr o risco de chegar lá no dia 6 e acontecer alguma coisa, eu não poder dar aula para vocês, eu vou adiantar uma semana, já conversei com o professor Jair, e a nossa aula será no dia 30 de outubro. Depois a gente vai colocar lá no ambiente virtual certinho, link, horário, tudo certinho, mas eu já estou adiantando para vocês que a nossa quarta aula online, que vai ser a nossa última aula online, será no dia 30 de outubro, das duas disciplinas, comportamento organizacional e desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Gente, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa? Nádia. Professora, mas aí no caso, por exemplo, essa aula online seria do quarto módulo, né? Isso, exatamente. Mas aí a prova vai correr depois, isso? A prova será no dia 12 da minha disciplina. 12 a prova de novembro, que é a data prevista, né? Ah, sim, entendi agora. Obrigada. A prova não muda, só vai mudar a última aula por conta dessa questão, porque a prova, na verdade, vocês vão fazer online, e no dia da prova, o professor Emerson e o professor Paulo, eles estarão à disposição, caso aconteça alguma coisa, vocês podem mandar mensagem lá no ambiente, né? É só por conta da aula mesmo, para não correr o risco de chegar no dia da aula e eu não poder fazer a aula para vocês. Então, eu vou fazer dia 30. Quem não puder assistir, é claro, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar lá no ambiente, mas é só para ter certeza que eu vou conseguir fazer a aula para vocês, tá? Bom, gente, então eu vou pedir para o Paulo interromper a gravação para a gente disponibilizar